Mais um espaço que conta a história de Ribeirão Preto tem sofrido com o abandono. O Memorial das Palmeiras, na Avenida Jerônimo Gonçalves, virou espaço de ocupação irregular. Tudo que remetia à história foi danificado. Bem no encontro das avenidas Jerônimo Gonçalves e Fábio Barreto, no centro de Ribeirão, existe um espaço que conta a história de fundação da cidade. É o Memorial das Palmeiras Engenheiro Teodoro Papa, construído há 15 anos. O objetivo era preservar as espécies que foram removidas da Jerônimo durante as obras anti-enchentes. Mas a proposta se perdeu, como explica o Augusto, empresário na região. Eram mudas do Palácio Imperial do Rio de Janeiro. Então elas tinham um valor, também um valor histórico. E elas foram retiradas com cuidado. Na época não se economizou caminhões, inclusive, caminhões MUC, para se remover essas palmeiras, e elas foram replantadas em diferentes locais da cidade. Um deles é este aqui atrás, o Memorial das Palmeiras, e outros terrenos também em Ribeirão Preto. Mas infelizmente, como tudo na vida, se não tem manutenção, se não tem zeladoria, acaba como está aqui hoje. As palmeiras, a maioria delas já morreu. O que antigamente era um memorial, hoje não passa de uma estrutura completamente abandonada e sem qualquer tipo de serventia. Todos os painéis que remetiam à história da avenida foram depredados. A área se tornou um espaço de ocupação irregular, com acúmulo de lixo e até focos de incêndio. Tem pessoas em situação de rua morando ali, colocando fogo ali, queimando lixo ali. É uma situação realmente muito complicada. Os comércios aqui temem assaltos, os comércios aqui acabam sendo inibidos pelo tráfico, inclusive. A minha família já está nessa avenida há 4 gerações. Desde 1890, por volta de 1890, e é muito triste uma avenida tão linda, um cartão postal da cidade. Esse córrego aqui é o Ribeirão Preto, que deu nome à nossa cidade, e infelizmente ela se encontra tão degradada, tão abandonada como está hoje. A estrutura foi até pichada. E olha que a legislação municipal prevê multa, que pode chegar a R$10 mil por esse tipo de vandalismo em monumentos. Mas não existe sequer fiscalização. O memorial é de 2009, é muito recente. Geralmente a gente aponta problemas de falta de cuidado com o patrimônio de prédios históricos muito mais antigos. Esse patrimônio é tão novo que mostra que nós estamos lidando com o patrimônio de um jeito muito precário. É um cartão de visita do quanto nós não cuidamos da nossa própria cultura e do nosso patrimônio. A própria Avenida Jerônimo Gonçalves acumula diversos outros pontos históricos que estão na mesma situação. O Hotel Brasil, a Cervejaria Antártica e a Praça Schmidt são alguns dos exemplos que sofrem com o abandono, assim como o memorial. Tem a Praça Schmidt, que está demorando demais para ver uma ação do poder público no sentido de melhorar a iluminação, de melhorar a segurança. Ali quase se transformou num ponto de drogas, assim, numa Cracolândia de Ribeirão. Tem o espaço da Antártica, né, que não foi ocupado até hoje. Foi previsto uma obra de um shopping lá que não vingou e não houve um esforço nem do poder público, nem da iniciativa privada de trazer esse investimento, mesmo que seja de fora, para alavancar o potencial enorme de atração de pessoas. Nós estamos do lado da rodoviária. Nós temos Ribeirão Preto, uma cidade de 700 mil habitantes que tem uma visita diária de um número de pessoas enorme, ou seja, através da rodoviária, ou seja, através de veículos próprios, ou através de vans. Então, aquela região, com certeza, se ela for revitalizada, ela vai trazer muita atividade econômica para a cidade. É muito perigoso andar ali à noite. Você olha para todos os lados, símbolos de patrimônio da história da cidade, num lugar importantíssimo, e todos eles caindo aos pedaços. Ali é a pior área de Ribeirão Preto, para você ver como nós somos em relação ao nosso futuro. Nós estamos deixando uma área que fica para usuários de droga, ali é a Cracolândia da cidade, num lugar que já teve roubo de postes históricos, e ali tem sido um problema constante. Faltou cuidado ao longo de décadas do poder público, de gerir questões de patrimônio, de interferir, estimulando intervenções e valorização vinda do poder privado. Então, colhemos o que plantamos. A opinião entre os entrevistados é unânime. A região da Baixada só vai recuperar a importância que sempre teve depois de uma completa revitalização. Acredito que a solução passa por um plano de urbanização, né? É uma questão de arquitetura e urbanismo, porque não se trata apenas de restaurar a fachada de um prédio ou de outro, mas de pensar como ocupar ou reocupar
aquela área da cidade, tornando ela algo útil, importante, seguro, algo que funciona dentro da cidade. Hoje em dia, aquilo ali é uma área morta. O comércio aqui nessa avenida enfraqueceu muito na última década. Os imóveis eles estão perdendo a função social deles, perdendo a capacidade de gerar empregos, gerar renda, pagar impostos. Então você vê vários imóveis já fechados, abandonados, como esses que estão aqui ao nosso lado. E nós ainda não temos uma resposta do poder público para que essa avenida seja restaurada, também a pujança econômica dela. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que enviará uma equipe aí ao local. Já no nosso núcleo de jornalismo, para a gente seguir falando sobre esse assunto, está o Denis William Esteves, ele que é arquiteto, também urbanista, já agradecendo a sua presença aqui mais uma vez, Denis. O memorial é então patrimônio que conta, né, a história da fundação de Ribeirão. Ele deveria ser tratado com mais zelo, com mais atenção por parte do poder público, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, isso demonstra que o poder público não está cumprindo seu papel de salvaguarda de nossos bens de interesse histórico-cultural. É preciso um maior cuidado para preservar não só os monumentos, mas os próprios edifícios e o próprio centro histórico da cidade, que é o berço de toda a história econômica de nossa região. E a ideia desse espaço era justamente preservar as palmeiras imperiais que agora estão praticamente mortas, como a gente pôde perceber aí nas imagens. O memorial acaba perdendo então a sua finalidade. Sim, esse projeto foi um projeto bastante controverso, não foi feito de forma adequada em sua época, né? Até porque a prefeitura, na época, implantou esse memorial como um paliativo para a destruição de um cartão postal da cidade, né? Então, começou com uma somatória de erros. Começou a partir de uma intervenção equivocada, a tentativa de remediar a situação, e essa tentativa de remediar também foi feita de forma inadequada. Então, o resultado é um bem que já sofre, como todos os outros bens de interesse histórico e cultural no município, com uma falta de cuidados que já se tornou rotineira, e ainda agravado por um monumento que foi mal planejado. A gente percebe que todos os painéis que contavam a história ali da avenida foram depredados, o local agora serve até de ocupação irregular. Infelizmente, esse parece ser, sim, o destino de vários patrimônios históricos da cidade, né, Denis? Infelizmente. Sim, isso é recorrente em vários imóveis históricos, monumentos. Nós temos aí estátuas, obras de arte que foram sendo vandalizadas ao longo do tempo, e temos esse monumento de uma forma específica, né? Essa própria degradação dos painéis faz parte do contexto em que o monumento foi construído. Se usou na época materiais não adequados para serem expostos ao tempo, né? Então isso já começou a gerar uma degradação desse monumento pelas próprias condições climáticas, e a falta de manutenção, a falta de cuidado, fez o resto do serviço e deixou em completo abandono. E a Avenida Jerônimo Gonçalves é exemplo claro dessa falta de preservação desses patrimônios. São inúmeros pontos que sofrem realmente com o problema. É a história de Ribeirão, né, que se perde. Sim, essa avenida, por ser uma das mais antigas da cidade, testemunhou desde o nascimento da cidade, né? Para quem não sabe, o núcleo histórico de Ribeirão Preto foi demarcado a partir do leito do Ribeirão Preto e do córrego do Retiro, que é justamente esse ponto aí da cidade. Então, a partir daí, toda a cidade se desenvolveu. E essa avenida acaba tendo aí uma somatória de vários períodos, de várias épocas, do final do século XIX até os anos 70 do século XX. E, infelizmente, esses prédios não receberam e não recebem o devido cuidado, e muitos deles acabam sendo mutilados, descaracterizados ou demolidos sem maiores cuidados, né? Os poucos que restaram estão todos abandonados. Quando se pensa na revitalização desses espaços, é claro que se isso acontecer, você resgata, né, novamente a história que estava perdida, mas de certa forma você colabora também com a economia do entorno desses prédios históricos, né? Sim, essa área, né, como todo componente de uma cidade, ela tem que funcionar, ela tem que ser urbanizada. Ela precisa atender
as suas várias prerrogativas, seja como um eixo de mobilidade urbana, seja como um ponto de atrativo histórico, turístico e cultural, seja como ponto comercial, seja como área residencial. Então é preciso que os projetos para essa área sejam bem cuidados, bem executados, para garantir que o investimento surta efeito, né? Ou seja, não se jogue mais dinheiro no lixo e que isso permita que a economia da cidade tire vantagem do investimento e isso se reflita num comércio mais forte, talvez até a ocupação parcial como moradias e principalmente com a preservação e a recomposição do que já foi o nosso principal cartão postal. Arquiteto, também urbanista, o Denis William Esteves, agradeço a sua presença aqui com a gente, nos atendendo em pleno feriado. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.